Oh, Kalen, você voltou. Olá, bem-vindo nesse falatório. Eu vou lhe mostrar. No botão. Eu vou mostrando todos os passos, todos matando, assim, mal. Todos os meus amigos aqui, brincando, todos mataram. Assim, tem uma árvore, foi gato, mal. Estamos massacrando todas as mal, todas colocando mal nisso, agora personagem. Disse, Maluce, todos esses aqui. Nascendo lugares também. Entendi. O que tu tá fazendo? Eu tô brincando desse jeito. Amigo. Ai, morreu, corre! Ai.